Esta é a explosão de supernova mais próxima da Terra. Conhecida como supernova Vela, esse evento cataclísmico aconteceu a apenas 800 anos-luz de distância. A maioria das supernovas observadas está a milhões ou bilhões de anos-luz. Mas esta ocorreu perto o suficiente para que humanos pré-históricos sabessem iluminar o céu noturno por semanas. O remanescente da supernova Vela situa-se na constelação austral Vela, em referência a uma vela de navio. A explosão ocorreu há cerca de 11 mil anos, uma época em que os humanos estavam apenas começando a desenvolver a agricultura e os assentamentos permanentes. Imagine os primeiros fazendeiros olhando para cima e vendo uma nova estrela surgir de repente no céu noturno, ficando mais brilhante até ofuscar tudo, exceto a Lua. O que torna a vela realmente notável é seu tamanho em nosso céu. Ela se estende por cerca de 8 graus. Isso é 16 vezes maior que a Lua cheia. No entanto, apesar desse enorme tamanho aparente, é difícil vê-la a olho nu, porque sua luz se espalha por uma área muito grande. E fique por aqui, porque estamos prestes a mostrar como essa explosão próxima pode ter afetado diretamente a vida na Terra, e porque outra explosão semelhante pode acontecer assustadoramente perto de nós, em um futuro astronômico próximo. Então, o que exatamente aconteceu há 11 mil anos? Uma estrela massiva, 8 a 20 vezes maior que o Sol, chegou ao fim da vida. Ao contrário do nosso Sol relativamente modesto, estrelas massivas queimam seu combustível nuclear em um ritmo furioso. Enquanto nosso Sol brilhará continuamente por cerca de 10 bilhões de anos, essas gigantes estelares esgotam seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Uma estrela é essencialmente um ato de equilíbrio entre duas forças, a gravidade puxando para dentro e a fusão nuclear empurrando para fora. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, esse equilíbrio falha catastroficamente. Em menos de um segundo, o núcleo colapsa, passando de um tamanho similar ao da Terra para uma estrela de nêutrons de 12 milhas de diâmetro. Esse colapso libera uma quantidade quase inimaginável de energia. A supernova Vela liberou mais energia em poucos segundos do que nosso Sol produzirá em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. As camadas externas da estrela foram expelidas a velocidades de milhões de quilômetros por hora, avançando para os dias de hoje, 11 mil anos depois. O que sobrou foi uma bolha de gás em expansão, que se estende por mais de 100 anos-luz de diâmetro. Isso dá quase 965 trilhões de quilômetros. O remanescente de Vela consiste em uma rede intrincada de filamentos brilhantes, compostos por elementos como hidrogênio, oxigênio e enxofre. Esses filamentos são, na verdade, as camadas externas fragmentadas da estrela original, agora espalhadas por um volume de espaço que poderia acomodar milhões de sistemas solares. O que faz esses filamentos brilharem? À medida que a onda de choque em expansão da explosão atinge o gás interestelar ao redor, ela aquece esse material a milhões de graus Kelvin, produzindo raios X e emissões ópticas. Diferentes elementos brilham em cores diferentes: hidrogênio em vermelho, oxigênio em azul, verde e enxofre em amarelo. Em 2021, astrônomos usaram a câmera de energia escura no Chile para capturar uma imagem de 1,3 gigapixel do remanescente, revelando essas estruturas delicadas e detalhes sem precedentes. Esta imagem mostrou como a bolha em expansão não é uniforme, mas varia em brilho e estrutura à medida que interage com o meio interestelar circundante. Pense nisso como se uma pedra fosse jogada em um lago, mas em vez de uma ondulação uniforme, a onda varia dependendo da profundidade e do conteúdo do lago. Algumas áreas do remanescente se expandem mais rápido do que outras, criando as estruturas complexas que vemos hoje. No coração desta vasta bolha em expansão está algo extraordinário: o pulsar Vela. Isso é o que resta do núcleo da estrela massiva original. Quando o núcleo da estrela entrou em colapso, ele comprimiu sua massa em um objeto incrivelmente denso, chamado estrela de nêutrons. Imagine pegar algo com mais massa do que o nosso Sol e espremê-lo em uma esfera de apenas 12 metros de diâmetro. Um pedaço do tamanho de cubos de açúcar desta estrela de nêutrons pesaria tanto quanto toda a humanidade combinada. Esta estrela de nêutrons, em particular, gira cerca de 11 vezes por segundo, varrendo feixes de radiação pelo espaço como um farol cósmico. Quando um desses feixes varre a Terra, nossos radiotelescópios detectam um pulso, daí o nome pulsar. O pulsar Vela foi descoberto em 1968 e provou ser um dos objetos mais interessantes do gênero. Os astrônomos observaram algo peculiar. Ocasionalmente, o pulsar acelera repentinamente no que os astrônomos chamam de falha. Essas falhas acontecem quando o interior superfluido da estrela de nêutrons se desloca, semelhante a como os terremotos ocorrem quando a crosta terrestre se move.
Este cadáver estelar, em rápida rotação, não está apenas emitindo ondas de rádio. Ele é visível em todo o espectro eletromagnético, do rádio aos raios gama. Agora, para a parte que prometi anteriormente, como essa explosão próxima afetou a Terra? Há apenas 800 anos-luz de distância, a supernova Vela estava perto o suficiente para potencialmente impactar nosso planeta. Quando uma estrela explode tão perto, ela cobre a área ao redor com partículas de alta energia chamadas raios cósmicos. Esses raios cósmicos podem interagir com a atmosfera da Terra, possivelmente influenciando a química atmosférica e a formação de nuvens. Embora os efeitos exatos sobre o clima ainda sejam debatidos, alguns cientistas propuseram que supernovas próximas podem ter afetado os padrões climáticos da Terra e possivelmente até contribuído para eventos de extinção no passado distante. Também há evidências de que material de supernovas atingiu a Terra diretamente. Cientistas encontraram isótopos em sedimentos do fundo do mar que só poderiam ter sido criados em explosões de supernovas. Isso inclui ferro-60, que foi detectado na crosta oceânica há milhões de anos. A supernova Vela teria aumentado a exposição da Terra à radiação cósmica por um período de tempo. Embora 800 anos-luz seja a distância suficiente para não causar extinção em massa, ela pode ter causado ligeiros aumentos nas taxas de mutação ou mudanças temporárias na atmosfera, como uma pequena redução da camada de ozônio. Talvez o mais interessante seja que as explosões de supernovas podem desencadear a formação de novas estrelas e planetas. Nuvens de gás próximas à explosão sofrem compressão por sua onda de choque, possivelmente formando novos sistemas estelares. É possível que a formação do nosso próprio sistema solar tenha sido desencadeada por uma supernova antiga. Portanto, em um sentido muito real, essas mortes estelares violentas levam a novos começos cósmicos. A distância relativamente próxima do remanescente da supernova Vela permite que os cientistas o estudem com detalhes excepcionais em vários comprimentos de onda. Isso ajuda os cientistas a responder a perguntas fundamentais sobre como as estrelas morrem, como os elementos são criados e distribuídos pelas galáxias e como as estrelas de nêutrons se formam e evoluem. O remanescente também fornece informações sobre a aceleração dos raios cósmicos. Acredita-se que as ondas de choque dos remanescentes de supernovas sejam as principais fontes dos raios cósmicos que permeiam nossa galáxia. Portanto, Vela pode nos ensinar mais sobre a origem dessas partículas de alta energia que bombardeiam constantemente a Terra. Alguns estudos sugerem que remanescentes de supernovas como Vela podem converter até 10% de sua energia de explosão em raios cósmicos, tornando-os alguns dos aceleradores naturais de partículas mais eficientes. Será que outra estrela poderia explodir tão perto de nós em um futuro próximo? O candidato mais famoso é Betelgeuse, uma supergigante vermelha na constelação de Órion, localizada a cerca de 550 anos-luz de distância. Betelgeuse ganhou as manchetes em 2019 quando escureceu inesperadamente, levando alguns a se perguntarem se estava prestes a explodir. Embora esse escurecimento específico tenha sido causado por uma nuvem de poeira, Betelgeuse está de fato nos estágios finais de sua vida. Quando Betelgeuse finalmente explodir, seja amanhã ou daqui a 100 mil anos, criará um espetáculo mais brilhante que a lua cheia, visível até mesmo durante o dia. Por semanas, poderemos ler por sua luz à noite. Outros potenciais candidatos à supernova próximos incluem Antares e Scorpius, a cerca de 550 anos-luz de distância. Felizmente, os astrônomos acreditam que uma supernova precisaria estar a cerca de 50 a 100 anos-luz de distância para representar uma séria ameaça à vida na Terra. Os candidatos conhecidos estão seguros, além da zona de perigo. Se uma estrela como a Vela Progenitor explodisse na mesma distância hoje, nossos instrumentos astronômicos modernos capturariam o evento com detalhes sem precedentes em todos os comprimentos de onda da luz. Aprenderíamos mais com um evento como esse do que com todas as observações anteriores de supernovas juntas. Ao contemplarmos os intrincados filamentos do remanescente de Vela hoje, estamos observando as consequências de um cataclismo cósmico que nossos ancestrais podem ter testemunhado com seus próprios olhos. É um lembrete de que o universo não é estático, mas está em constante mudança, com estrelas nascendo e morrendo de forma espetacular. Não se esqueça de assistir aos vídeos na tela e se inscrever. Obrigado por fazer parte do canal, O Cético Curioso.